Organização Mundial de Saúde alerta para a crise de saúde mental durante e após a pandemia. O isolamento forçado, a pobreza, o medo da Covid, todos são fatores de risco para tratar da consequência da pandemia na saúde mental e psicológica das pessoas. O Alesp Conecta de hoje recebe o professor de psicologia e psicólogo clínico, Dr. Rogério Luiz. Dr. Rogério, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Espero de fato poder colaborar de alguma forma com tudo que está acontecendo neste momento do nosso querido planeta Terra. Doutor, para começar, eu acho que é importante que a gente fale de uma questão que acho que tem sido muito significativa aí na vida de todo mundo. O brasileiro é muito afetuoso, a gente gosta de abraçar, de beijar, de tocar as pessoas. Esse isolamento forçado, né, é necessário, mas forçado, ele pode afetar a saúde mental das pessoas? Ele pode levar a uma depressão ou uma outra patologia? Pontualmente, o que estamos vivendo dentro desse atual processo civilizatório é incompatível com tudo que foi construído dentro desse mesmo processo até o presente momento. O indivíduo humano, ele tem como característica ser um ser social, não só nós brasileiros, outras nações também, obviamente não com tanta expressão como a nossa, nós temos os italianos também, que somos muito parecidos. Confinamento não é uma prerrogativa da ação humana, não é um determinismo humano ele estar preparado para todo e qualquer tipo de confinamento e a supressão da sua liberdade de ir e vir. Obviamente nós teremos consequências psicológicas bastante em número, em dados epidemiológicos bastante abrangentes, não só a depressão, não só a fobia, não só transtorno de estresse agudo, não só transtorno de estresse pós-traumático, quadros fóbicos, quadros ansiosos, transtorno de humor. A depressão, sempre falamos em depressão porque por se tratar de um quadro que vem, nos últimos anos, aumentando o seu índice de diagnósticos na população mundial. Mas, assim, não é só, nesse caso, a Covid-19, ela não evocará, ela não elencará só a depressão. Isso tem uma decorrência e uma concomitância com o que nós chamamos da parte do indivíduo, da resiliência, que é uma terminologia herdada da ciência física, que é a capacidade do indivíduo enfrentar os seus novos desafios, enfim, e toda essa pressão do meio ambiente. É isso. Então, com certeza, a resposta é o número de diagnósticos para a saúde mental aumentará vertiginosamente. Sim. Doutor, e a gente tem como a gente identificar numa pessoa que está em isolamento social sinais de que ela não vai bem, que ela está já está caminhando para algum desses transtornos? Sim, nós poderíamos, obviamente não como única primeira etiologia que explica esses sinais, mas o que é bem comum é um princípio de episódio de transtorno de estresse agudo, né? Porque, querendo ou não, toda essa situação está nos tirando de possíveis zonas de conforto que nós fomos estruturando durante a vida, e é natural que o medo do novo, ansiedade, mas assim, principalmente a priori, eu posso pensar num grau de estresse que vai, muito possivelmente, evoluindo para outros quadros mais crônicos, mais abrangentes. Mas o estresse é muito esperado como princípio por medo e depois a sucessão de outros diagnósticos que se associarão ao diagnóstico principal do estresse, no caso aqui, quando é o estresse. Doutor, esse estresse emocional pode evoluir para um quadro psicopatológico, ou seja, a pessoa não tem nenhum problema antes, não tinha nenhum problema antes, mas isso acaba virando uma válvula ou um gatilho para ela. É muito pertinente a sua questão. Obviamente que aquelas pessoas com predisposição ou já com um diagnóstico
que precede a Covid-19, estão mais, comparando com aquele grupo que não apresenta tal quadro, estarão mais suscetíveis. Mas é possível indivíduos saudáveis partirem, sim, para algum tipo de, mesmo que episódico, mesmo que de ordem temporal, apresentarem comportamentos que destoarão, né, daquilo que nós entendemos como, aspas, normalidade. Uhum. Doutor, e os sinais do quadro de depressão, de que o indivíduo tem depressão? E aí, na verdade, a gente pode, inclusive, pensar isso antes da pandemia, de comportamentos que a pessoa já apontava antes. É a Associação de Psiquiatria Americana, no caso, ela tem um manual, né, de diagnóstico, de codificação de diagnósticos, que é o DSM-5, e no nosso caso, oriundo desse DSM-5, nós temos no Brasil o CID, que é a codificação internacional dessas situações mentais. Obviamente que, assim, para eu, inclusive eu estava pensando antes de nós entrarmos para a entrevista, a depressão, ela não é subtipificada, tem psiquiatras que apontam até 16 tipos de depressão, mas a mais clássica nós chamamos de a depressão maior, é aquela que pontualmente ela vai inferir na qualidade de expressão afetiva do indivíduo na sua interação social, seja em âmbito organizacional, seja em âmbito familiar, enfim. Na parte cognitiva, esse indivíduo terá inferências notórias na sua forma de pensar, que se apresentará de forma deficitária, e também como transtornos neurovegetativos. Porque a COVID, o cérebro, ele é neuroplástico. Ele a funcionalidade dele tem uma base de neurotransmissores, né? Então, toda essa pressão, né, exercida pelo meio, obviamente provocará desequilíbrios e sucessivos déficits, tanto na sua estrutura como na sua funcionalidade. É isso. Doutor, como que durante o curso da pandemia a falta de alguma rotina, de alguma atividade, pode ser algum fator para um prognóstico? Afinal de contas, ali não tem uma, por exemplo, uma rotina de consulta ou de observação mesmo do convívio. Mais uma vez agradecer, né? Mais uma pergunta pertinentíssima. Poucas pessoas que não são obrigadas a saber. O cérebro, novamente, por conta da neuroplasticidade, essa alteração constante desde o nascimento até a finitude, ele também nos faz, pela força do hábito, pela repetição, né, a rotina, o trabalho, a família, o estudo, etc., acaba fazendo com que nós, humanos, atuemos a partir de padrões internalizados. Né? São modelagens de como eu funciono, e as repito. Então, eu tenho horário para levantar, eu tenho horário para refeição, eu tenho horário para o trabalho, eu tenho horário para isso. Isso acaba se instalando na estrutura e na funcionalidade cerebral como um padrão. Né? E eu tenho aí uma certa previsibilidade. O ser humano, naturalmente, ele tem, né, inatamente, uma certa dificuldade esperada até de lidar com o novo, de lidar com expectativas desconhecidas. Obviamente que essa situação, essa circunstância se desenvolverá como um agente estressor. Ele terá dificuldades de lidar com o novo. Não que seja impossível fazê-lo, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, conforme a sua resiliência, conforme a sua experiência de vida, enfim, e muitas outras variáveis que poderíamos falar aqui. Mas, obviamente, isso acontecerá. Doutor, é possível fazer alguma prática diária para que previna algum problema de ordem mental ou emocional? É possível criar uma rotina? O senhor falou da rotina antes. Qual que é a rotina mais adequada para que as pessoas consigam, né, não entender que elas estão
digamos assim, fora socialmente, né? Por exemplo, a gente aqui na Rede Alesp, a gente está fazendo o trabalho home office, a gente está aqui gravando, a gente veste como se estivesse indo para a TV, maqueia. Então, quer dizer, toda essa rotina que a gente cria como se estivesse na redação é importante? Sim, quando o mais adequado, nós teríamos aqui também um rol, né, de indicações, de sugestões e de possibilidades, mas para eu enfatizar este momento, esta troca que ora estamos fazendo de informações e somando conhecimento, eu gostaria de citar um autor de origem judaica, que foi interno no campo de concentração de Auschwitz. Eu não sei se Birkenau 1, Birkenau 2, me foge agora a lembrança desse dado. E ele fez uma pesquisa, inclusive dentro da própria sistema de confinamento de Auschwitz. Não tem só esse exemplo, teria outro exemplo da Universidade de Stanford, né, um trabalho de um ítalo-americano, doutor em psicologia, que fez a experiência prisional de Stanford, se não me engano, é do ano de 1978, mas voltando ao Viktor Frankl, o judeu de origem judaica, ele descobriu que muitos dos sobreviventes do confinamento de Auschwitz, lógico, eu não posso fazer uma comparação de Auschwitz com o Covid-19, mas eu estou falando aqui de confinamento propriamente dito. Ele descobriu que muitos daqueles que conseguiram sobreviver a toda aquela barbárie, a toda aquela pressão, foram indivíduos que, através do seu sistema cognitivo, através do seu pensar, criaram um sentido para suas vidas, para continuarem vivos. Eu acho isso muito importante e é uma coisa que é bastante praticada dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental, que é o que muito americano faz isso, não só americano. Pensamento muda comportamento, comportamento muda pensamento e, concomitantemente, sentimento. Então, você, através, não de um pensar holístico, não de um pensar mágico, mas um pensar à luz do princípio da realidade, ele funciona absurdamente como auxiliar para você manter um certo equilíbrio na sua saúde mental, com a vantagem, em alguns casos, da não medicalização e provável efeitos adversos de intoxicação. É isso. Doutor, uma das questões que a gente tem visto muito comum aí nos últimos dias, nos últimos 2 meses, mais especificamente, é o problema do sono. Muita gente tem tido dificuldade para dormir e nem chega no sono reparador, que é a fase mais, digamos assim, mais profunda do sono. Existe alguma forma de minimizar isso? A medicação é um caminho? A medicação, novamente, a medicação ela tem o seu papel em todo esse processo, mas assim, o indivíduo ele precisa ser devidamente avaliado para entender de fato a pertinência da medicalização. Então eu penso aí em casos mais cronificados, né? Infelizmente no nosso país, eu não sei lá fora como é que é, essa questão da automedicação, o médico, o colega, e pede uma prescrição e toma um psicofármaco sem maiores critérios, tudo isso é muito perigoso. Agora, o que é possível fazer para dar uma sensibilizada no ciclo sono-vigília é você preparar mentalmente, novamente através do pensamento, novamente através do comportamento, você preparar o seu sono. Então, você, 1 hora antes ou um pouco mais, você já começa a força de expressão, conversar com você mesmo, em pensamento, ou mesmo em voz alta, não tem problema nenhum. Alguém pode pensar que está louco, mas não está. Né? Então, daqui a 1 hora, daqui a 1 hora e meia, eu vou repousar, eu vou descansar, eu terei uma noite de sono reparador, eu vou acordar muito bem. Esse comando cognitivo, esse comando verbal, novamente, o cérebro é neuroplástico, ele responde a comandos, ele acaba, de uma certa forma, interagindo com esse comportamento, com essa forma de nortear o aparelho cognitivo e a vida. Alimentação, pelo menos 2 horas antes de repousar, inevitável, não existe algo que possa ser feito e que de fato haja resultados integrais e que nada como se nada estivesse acontecendo, ou o que pode acontecer é algumas pessoas irem para o campo da negação, né? Tá negando a realidade, isso é possível acontecer,
mas assim, não tem como passar por todo esse processo sem nenhuma ou qualquer preocupação. Sim, Porque sem toda, dúvida. toda essa preocupação, ela acaba euforizando, ela acaba dando um grau de excitabilidade para a estrutura cerebral e a dinâmica psíquica bastante pontual, com bastante ênfase. Então, vai inferir na qualidade do ciclo sono-vigília. Então, é preciso ter esse cuidado consigo próprio. Se possível, sem a medicalização. Uhum. Você falou que a medicação, as medicações, né, de modo geral, elas têm um papel, né, importante aí no tratamento das pessoas. Mas o brasileiro tem uma tendência aí da automedicação, que é uma questão que é muito delicada. Os médicos sempre falam que não deve, que você deve realmente procurar um médico para escolher a medicação que você vai tomar, ainda mais em casos de saúde mental. E aí eu pergunto, de repente a automedicação pode agravar um quadro ou criar um quadro, principalmente nesse momento de pandemia? Eu tenho um exemplo vivenciado, não foi o único exemplo, para responder a sua questão. Eu atendi a um indivíduo institucionalizado, não em sistema prisional, mas em sistema clínico. Ele foi dado a ele um diagnóstico, e lógico, quando algum profissional assume, você já pega aquilo que foi feito na estruturação do prontuário dele, mas vai pesquisar. Então, nessa época, comecei a pesquisar, o que eu descobri? Tem alguns diagnósticos, daí a responsabilidade do diagnóstico, não devidamente feitos com critérios superficiais, com rapidez, consequentemente prescrição e uma medicalização inadequada, e o indivíduo não tinha tal diagnóstico, e por conta da medicalização, eu sei que isso são casos, isso não é uma normativa dentro da questão farmacêutica, mas no caso dele, diante da sua suscetibilidade, diante da sua vulnerabilidade, ele começou a apresentar o diagnóstico para o qual aquele remédio serve. Por quê? Porque o cérebro é neuroplástico, ele é metabólico, ele é hormônio, enfim, ele sofre toda a inferência daquilo que é administrado. Então é preciso tomar muito cuidado. Medicação, de novo, medicação, o profissional precisa ter a competência para uma avaliação literal, para uma avaliação honesta, num tempo razoável, às vezes até um tempo para pesquisa, para uma prescrição propriamente dita. Mas nós vivemos numa sociedade onde tudo tem que ser imediato e rápido e acabam acontecendo essas situações, infelizmente. Doutor, o medicamento fitoterápico, ele é uma saída, ele pode ser usado, ele pode auxiliar num tratamento? Eu lembro, a sua questão me recorre à lembrança de um professor de filosofia na época de formação, professor, eu vou até tomar a liberdade de lembrar do nome dele, José Cardonha, filosofia, e ele nos falava que deveríamos falar só daquilo que realmente nós conhecêssemos com profundidade. Lógico que eu tenho alguma informação sobre fitoterapia, me parece que algumas pessoas, isso são dados, bibliografias, artigos, etc., assim como a homeopatia, alguns indivíduos respondem assim, positivamente a esse tipo de acompanhamento, esse tipo de profilaxia, né? Mas eu, assim, felizmente ou não, eu ainda sou muito cético, eu ainda sou muito ligado à ciência, eu sou pesquisador, eu vivo num âmbito acadêmico bastante pontual. Eu pessoalmente, eu tenho as minhas dúvidas, mas assim, eu ouço e leio respostas positivas em decorrência de homeopatia, fitoterapia, enfim. Então eu não tenho, de fato, um embasamento para falar, olha, funciona ou não funciona. Eu sei que para algumas pessoas, agora a gente tem que pensar assim, a mente humana, ela tem uma capacidade hoje bastante conhecida e ainda muito desconhecida. Eu posso pensar no efeito placebo, né? Nós somos muito daquilo que nós somos, muito daquilo que nós sentimos, muitas das nossas atitudes é aquilo que acreditamos que somos e que fazemos. Então, tem esse trânsito mental que explica um pouco esse fenômeno. Mas o efeito placebo ele é muito presente em alguns casos de medicação.
Doutor, uma das questões que a gente que é delicada aí para esse momento e que a gente não pode deixar de mencionar é que com o isolamento social muitas pessoas acabam abusando de substâncias lícitas e ilícitas. Isso é uma preocupação para vocês, para os médicos, principalmente, de novo, falando na consequência da saúde mental desse indivíduo? É comum, principalmente em quadros de estresse, mas quando eu falo comum em quadro de estresse, eu tenho que eleger principalmente o transtorno de estresse pós-traumático. Algumas pessoas estão vivenciando essa convivência com a Covid-19 e tendo efeitos que apontam para até transtorno de estresse agudo. Nós temos aí um período para esse transtorno de 2 meses. Quando isso acaba se prolongando um pouco mais, podemos já começar a pensar num transtorno de estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático, não só ele é um diagnóstico nuclear que acaba elencando outras sintomatologias que remetem a outros diagnósticos que nós chamamos de comorbidades. Aí o indivíduo tem estresse pós-traumático, ele vai ter também, né, assim, alguns sim, outros não, quadros de depressão, quadros de ansiedade situacional, quadros ansiogênicos, quadros fóbicos, e é comum pessoas com estresse pós-traumático ou em confinamento, como hoje estamos vivendo, por conta das suas características particulares, por conta da sua transgeracionalidade. Nós somos indivíduos biológicos, psicológicos, sociais e, para quem acredita, espirituais. Então é muito comum o indivíduo ele se apoiar em condutas, força de expressão, aspas, que vão anestesiar, em tese, né, esse quadro seu de angústia, esse quadro seu de confinamento, esse quadro seu, fazendo uso de substâncias lícitas ou ilícitas. Aí entram as drogas legais, as drogas ilegais, psicoativas, aí vem a cannabis, isso é muito, muito comum acontecer, infelizmente. E também podendo levar esses indivíduos a serem dependentes, né, dessas substâncias, e geralmente, geralmente não, pontualmente. Dependência química para a Organização Mundial da Saúde não tem cura. Aí, assim como o trauma, a dependência química também elenca comorbidades que se associarão ao quadro como complicadores no quadro desse indivíduo. Então, assim, aumentará o número de diagnósticos psiquiátricos substancialmente. Não dá aqui para prognosticar, mas não só quadros mentais, quadros fisiológicos também, né? Cardiopatas, cardiorrespiratórios, enfim, porque o ser humano ele tem também essa prerrogativa de conseguir, pela sua própria natureza, conseguir força de expressão, ele acaba somatizando certas angústias, enfim, e acaba adoecendo por conta desse trânsito mental. Doutor, indivíduos que já apresentavam sinais, por exemplo, de depressão, é esperado que esses indivíduos agravem o diagnóstico pós-pandemia? É esperado, estatisticamente, muito provavelmente. Agora, o que vai variar são os graus, né? São os graus. Geralmente na codificação eles falam de depressão leve, depressão moderada, depressão grave, enfim. Só que a progressão ela não se dá em escala degrau em degrau. O indivíduo pode ter um esboço depressivo, ele pode ter situações depressivas episódicas, e não uma depressão, vamos dizer assim, uma depressão pontual, cronificada, como a distimia. No caso da distimia, que é um tipo de depressão, e ela é permanente, o tempo de duração dela é bastante longo, esses indivíduos podem ir para uma depressão maior, para uma cronificação do quadro depressivo. E voltando a falar sobre a depressão, o que acontece? Ele terá comprometimentos no padrão afetivo dele, a troca afetiva dele com o meio, né? Ele já está isolado, ele vai, sim, força de expressão, ele se isolará mais ainda, mentalmente falando. Né? A parte cognitiva, o pensamento dele vai estar truncado, vai estar deficitário, comprometido, e a questão dos transtornos
vegetativos. Aí a gente pode pensar na parte neurológica, que aí é a parte o quê? Estrutural, que aí é a parte o quê? Somática, né? A palpável. É, doutor, nós, cidadãos comuns que não somos da área médica e percebemos um quadro de depressão em alguém, a gente pode ajudar? A gente tem maneiras aí de contribuir para que essa pessoa consiga ter forças e melhorar para sair do quadro de depressão? Sim, isso é muito sutil, isso é muito delicado, né? Se você conseguir oferecer uma escuta, mas uma escuta, quando eu falo de uma escuta, não é uma escuta do outro mecanizada. Eu acabo criando uma situação afetiva de apoio e acolhimento na troca com esse indivíduo, familiar ou não, e ele consegue, de alguma forma, captar uma certa empatia, que realmente eu estou presente ali, numa linguagem popular, de corpo e alma. Realmente eu estou me interessando pelo quadro dele. Eu estou me interessando pelo que ele está sentindo, enfim. E ofereço só uma escuta, isso já é parece pouco, mas é bastante. O perigo é nós virmos com, né, porque tem certos quadros psicopatológicos, enfim, que é muito comum, o senso comum, dar tapinha nas costas e passar a mão na cabeça, isso vai passar, né? É a vida que quis assim, é a vida assim mesmo. Isso só vai atrapalhar, além de não funcionar, só atrapalha. Então, às vezes, só uma escuta, a não ser que o indivíduo, de fato, ele tenha algumas informações que lhe dão alguma suficiência para que ele possa falar para esse indivíduo com propriedade, né? E realmente ele saiba o que está falando para esse indivíduo. Mas só a escuta já é um grande gesto de compaixão. Perfeito. Eu escutar a sua dor. Sim, sim, ok. Doutor, a gente, desde o começo da pandemia aí, a grande orientação dos médicos é melhorar o asseio, né? Melhorar a higiene, lavar as mãos, passar álcool gel. E isso pode trazer um toque, um transtorno obsessivo compulsivo nas pessoas no pós-pandemia? Melissa, você está tão me ajudando tanto hoje com as suas questões, que assim, daqui a pouco você será da área, né? Então, assim, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem essa ideia primária, né, que é aquele indivíduo da repetição, que ele faz a conferência, se o gás está fechado, se a porta está fechada, lava as mãos diversas vezes, ele fica contando, né, os ladrilhos, né, enfim, ele tem essa questão repetitiva, essa questão adição, essa questão. Isso para quadros mais cronificados impede o indivíduo de levar uma vida normal. Novamente, como falava anteriormente, a resposta é sim e não. Isso vai depender de N variáveis. E lembrando que o cérebro é neuroplástico, nós funcionamos por padrões, assim, e o que é falado de uma forma bastante leiga, né? No caso aqui, o hábito pode vir a fazer o monge sim. A repetição pode vir, se o indivíduo for mais vulnerável, mais suscetível, a um quadro de transtorno obsessivo compulsivo. É possível. Que também é outro quadro que acaba se associando com outras predisposições ou quadros não anteriormente detectados e diagnosticados. A saúde mental ela tem essa complexidade. Daí, o profissional de saúde mental ele deve, né, deveria ser obrigado, dentre outras coisas, a ser um pesquisador. Professora, a gente está chegando ao final da nossa conversa. A gente um assunto tão vasto, tão rico, que a gente poderia passar aqui horas conversando sobre isso. Mas eu queria, para encerrar, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer nesse momento, é como que a gente pode ajudar o pessoal que está na linha de frente, os profissionais de saúde, os policiais, todo mundo que está, o pessoal da limpeza, como que a gente pode ajudar essas pessoas que estão na linha de frente a não ter um problema de saúde mental no pós-pandemia ou durante a pandemia?
Assim, as possibilidades de serem feitos alguns ajustes, assim, algumas ações no sentido de alcançar essa população tão importante, né, tão força de expressão destemida, com essa capacidade de renúncia, né, à sua própria vida de alguma forma. Lógico, o acesso presencial está complicado, né? Então, assim, informação é um dos caminhos, informação liberta, né? EPIs, né? Tem muita gente improvisando e fazendo EPIs interessantes, né? Pela falta do sistema. Enfim, não vou discutir aqui política, não vou discutir. Agora você vai achar interessante o que eu vou, para eu fechar essa questão, o que eu posso fazer por eles, né? Também, né? Pensando em tudo que está acontecendo, pensando em tudo aquilo que ainda virá, eu, né, para aqueles que acreditam, eu também oraria por eles, rezaria por eles. Porque não dá para saber o que vem por aí. Não dá, né? E ainda vai ser pouco. Por mais que pudéssemos fazer, né, mais ainda será pouco. Porque eles estão lá em permanente risco. Se o plantão é 12, se o plantão é 24, assim, o risco é constante, né? E eles não são menos vulneráveis do que nós. Então, certas medicações alardeadas no momento, né, que nós sabemos, o meio científico sabe que não é a solução, né, na maioria, em casos mais cronificados, inclusive, né, não vai salvá-los no caso de alguma suscetibilidade e virem a... Tem um filósofo coreano de 61 anos que recentemente, ele nos seus prognósticos, ele está dizendo que daqui para frente viverei, isso é na visão dele, não estou afirmando que isso acontecerá de fato. Ele afirma que daqui para frente viveremos, de certa forma, em estado de guerra, né, parecido com aquilo que nós conhecemos como guerra, e que a nossa prioridade principal, todos os dias, será a sobrevivência. E vamos ver, vamos ver. Professor, eu queria agradecer muito a disponibilidade do senhor em falar conosco, em nos esclarecer, nos dar essa aula, literalmente, sobre a saúde mental, que é tão importante que seja cuidada nesse momento. Como eu falei no começo, a OMS está preocupada com esse assunto, e é um assunto que a gente precisa debater para evitar maiores problemas. E espero contar com a presença do senhor em outras ocasiões. Muito obrigada, professor, muito obrigada mesmo. Agradeço, né, a sua formulação das questões mais do que apropriada, me possibilitaram somar com vocês e estou à disposição. Muito obrigado por eu poder, de alguma forma, compartilhar da sua competência, né, Muito jornalista. obrigada, professor, muito obrigada. O Eu que Alesp agradeço. Conecta fica por aqui. Você pode acompanhar este programa e outros da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.